vivermos é com Cristo, e se morrermos é com Cristo também. É ganho. Por isso não temos que temer, porque se passarmos dessa vida para a próxima, é com Cristo que nós estaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez o Senhor nos concede essa oportunidade. É sempre um privilégio podermos trazer uma palavra da parte do Senhor para a amada igreja. Minha esposa e meus filhos não puderam estar, pois a minha esposa não está muito bem do pé dela. Peço oração pela amada igreja, da amada igreja pela minha esposa, justificando aqui a ausência dela nesta noite. Quero vos convidar, meus irmãos, a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Queremos aqui, neste tempo que nos resta, meditarmos um pouco na palavra do Senhor Deus. Ezequiel capítulo 47. Graças a Deus. Todos os irmãos se encontraram? É um pouco difícil para alguns, pois não é um livro um tanto quanto lido frequentemente, mas está aí entre Gênesis e Apocalipse. Ajudou um pouco, né? Graças a Deus. Ezequiel capítulo 47, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz assim o versículo 1: Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, palavra maravilhosa do Senhor Deus, palavra deixada para o nosso ensino. O profeta Ezequiel, ele é um profeta, meus irmãos, só para nós entendermos o contexto em que esta passagem está inserida, o profeta está inserido. O contexto é um contexto de cativeiro. O profeta Ezequiel, ele foi chamado por Deus. Se nós voltarmos lá no capítulo 1, nós vamos ver o profeta Ezequiel sendo chamado por Deus. Ele não era um profeta de escola de profetas, como existia antigamente. Ele não era filho de profeta, mas ele era um sacerdote. Mas certa feita, nós vamos ver lá no capítulo 1,
quando eles já estavam na Babilônia, cativo, o Senhor ele chama a Ezequiel para um chamado profético, para trazer uma mensagem ao povo de Israel que agora estava no cativeiro. E no capítulo 1 nós vamos ver que o profeta ele tem um encontro com o próprio Deus. Ele vê o trono do Senhor, ele recebe um chamado do Senhor, uma incumbência do Senhor para levar a palavra do Senhor aos povos. E o interessante nós observarmos que o profeta Ezequiel, ele foi incumbido pelo Senhor para trazer uma mensagem de repreensão. O profeta Ezequiel, ele é conhecido também pelo profeta das visões. Muitas vão ser as visões que o profeta ele teve em todo esse livro escrito. Visões que ia acontecer com o povo de Israel e com os outros povos. Ele é tido como esse profeta das visões. Nós vamos ver uma das visões e um dos textos mais conhecidos é o de Ezequiel 37, que é o de Vale de Ossos Secos. Todos nós conhecemos o Vale de Ossos Secos. Ali nós vemos um relato bíblico de uma visão que ele teve, uma das visões. E o profeta, meus irmãos, ele teve essa incumbência de trazer uma mensagem, não uma mensagem fácil, pois se tratava de uma mensagem de repreensão, pois o povo tinha abandonado o Senhor Deus. O povo agora estava no cativeiro, pagando pelo pecado do próprio povo, pagando pelos seus próprios erros, por terem abandonado o Senhor Deus. O Senhor ele fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu estou te comissionando como profeta, mas saiba que você não vai ser querido entre o povo. Saiba que a sua mensagem não vai ser uma mensagem que vai ser aceita, porque a mensagem que eu vou te dar não vai ser uma mensagem, em outras palavras, para massagear o ego do povo, vai ser para ir de confronto àquilo que eles estão fazendo de errado. Mas quer eles ouçam, quer eles deixam de ouvir, você deve falar a minha mensagem. E o Ezequiel ele tinha essa incumbência. Poderia alguém torcer o rosto para a esquerda, para a direita, balançar a cabeça, falando que não iria aceitar aquela mensagem? Ezequiel tinha que cumprir a sua missão de levar a palavra do Senhor Deus. E assim fez, assim foi. Ezequiel ele começa a trazer a mensagem do Senhor para o povo, e nós vamos ver diversos relatos bíblicos daquilo que o Senhor ele revelou ao profeta Ezequiel. E nos versículos que nós lemos, meus irmãos, está aí já no final do livro de Ezequiel. Ezequiel começa a ter uma visão de Deus acerca do templo, da restauração do templo de Israel. O Senhor ele começa a mostrar todas as áreas do templo para Ezequiel, a restauração, porque nesta feita o templo já havia sido destruído. Quando o povo ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia cativo, o templo foi destruído, como nós sabemos, os muros da cidade foi destruída, tudo veio à ruína. E agora o Senhor ele mostra para Ezequiel aquilo que ele pretendia de fazer para o povo de Israel, reconstruir novamente o templo do Senhor. E agora ele começa a mostrar todas as medidas do novo templo, começa a mostrar o santuário, começa a mostrar o Santo dos Santos, começa a mostrar o altar, começa a mostrar todos os utensílios da casa do Senhor, até chegar no capítulo 47 que nós lemos, que vai nos falar sobre um riacho, ou um rio, que fluía do altar do templo. E é nesse texto que nós queremos falar nesta noite, pois quando há uns dias atrás o Senhor colocou essa palavra no meu coração, muito Ele falou, e profundamente o Senhor nos tocou acerca dessa palavra, pois no versículo 1 que nós lemos, nós vamos ver que vai dizer assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa. Essas águas, meus irmãos, eles saíam
por debaixo do umbral dali do templo, iam percorrendo até o Mar Morto. O Mar Morto, ele é chamado de Mar Morto porque nele não existe vida. Qualquer peixe que cair naquele mar morre, porque é um mar com um grande excesso de sal. Ou seja, naquele mar não tem existência de vida, né, melhor dizendo, porque nada sobrevive àquele mar. Tudo que está ao redor daquele mar também perde a vida, ou seja, se tiver alguma árvore plantada que depende da passagem daquelas águas, morre, porque ele é considerado um mar morto, ou seja, não produz vida. Mas a Bíblia vai nos dizer, e me chamou muita atenção, pois estas águas que saíam do templo e iam ao encontro deste mar, a Bíblia vai nos dizer que quando estas águas tocavam no mar, aquelas águas faziam com que o Mar Morto produzisse vida. Aquele mar que outrora não produzia vida, quando as águas do templo tocavam no mar, a partir daquele momento produzia vida. Se existia árvores, produzia-se vida, nascia-se folhas, dava-se frutos, porque as águas daquele templo iam e produzia vida. Interessante que os versículos vai seguindo, e o Senhor não só mostra, né, e aqui vai falar sobre um homem que leva Ezequiel para esta visão, um anjo que leva, mas ali era o próprio Senhor mostrando a Ezequiel esta visão. E o interessante é que o Senhor não só mostra isso para Ezequiel, aquelas águas indo ao encontro do Mar Morto e produzindo vida, mas o Senhor, ele agora traz Ezequiel para o encontro destas águas. E este homem que conduz Ezequiel para o encontro das águas, ele tem na sua mão um cordel de medir. Cordel de medir é como se fosse uma corda, que essa corda era capaz de medir 1000 côvados. 1000 côvados equivale hoje a 500, né, melhor dizendo, a 500 metros. Ou seja, existia dois tipos de medições, com a vara e com o cordel. O cordel se media distâncias longas, já a vara media-se distâncias curtas. Mas este homem tem na sua mão um cordel de medir. E ele conduz Ezequiel para o encontro dessas águas e mede 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e conduz Ezequiel. E quando Ezequiel para nesses 500 metros, as águas, ela dá nos tornozelos de Ezequiel. Aquele homem mede mais 500 metros, e aquelas águas já não bate mais nos tornozelos, ela agora bate nos joelhos de Ezequiel. Aquele homem mede mais novos 500 metros, agora as águas, ela bate na cintura de Ezequiel. Novamente aquele homem mede mais 500 metros. Agora Ezequiel não consegue mais caminhar, não consegue mais dar passos, pois as águas batem nos ombros dele, e ali ele só consegue atravessar aquelas águas a nado, como o texto diz. E agora aqui eu quero trazer a revelação dessa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Pois quando nós dissemos que a água que saía do templo e ao encontro do Mar Morto produzia vida, as águas representam o Espírito Santo, que quando vai de encontro a vidas que estão mortas, e outrora nós estávamos mortos em pecados e ofensas, como a palavra diz, mas quando nós fomos impactados pela presença do Espírito Santo, a nossa vida que outrora estava morta, agora passou a ter vida. A nossa vida que outrora não produzia nada,
agora passou a produzir bons frutos para a obra do Senhor. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, aquela vida triste, morta, sem perspectiva de vida, de desilusão, sem saber para onde ir, para onde vai, de onde veio, agora passou a ter sentido na nossa vida, porque o Espírito de vida, que simboliza as águas, ele teve um encontro com a nossa vida, e nós com ele, e agora nós passamos a ter vida com Deus. Mas isso não foi suficiente para Ezequiel, e também não é suficiente para nós só termos um encontro com o Senhor, aceitarmos a Ele e passarmos a ser da família de Cristo. Nós dissemos, e o texto diz, que aquele homem convida Ezequiel para fora do templo, ao encontro das águas. E esse homem, ele mede 500 metros e conduz Ezequiel para águas que dá nos tornozelos. Essas águas nos tornozelos vai simbolizar a água quando nós estamos todos sujos de pecado e vamos para o encontro do Senhor. E esta água começa a limpar todo o pecado, toda a maldade, tudo aquilo que existia de ruim. Ela limpa as nossas vidas, ela purifica as nossas vidas, tornando os nossos pés limpos para caminharmos na presença do Senhor. Porque não tem como eu caminhar com Deus sujo. Amós vai dizer o quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Uma pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou em outras palavras, eu posso ir com o nosso irmão Cleito para o centro de São Bernardo, se eu não acordar com ele antes, falando, olha, nós vamos por tal lugar, vamos sair em tal horário, nós vamos em tal lugar assim, acordar antes, acordado antes, não tem como nós chegarmos no nosso destino se nós não programarmos e acertarmos antes. Porque eu posso pensar, eu vou pela João Firmino, ele fala, não, eu vou pela Anchieta. Mas quando há um acordo, os dois andam juntos. E é isso que nós temos que fazer quando nós estamos caminhando com o Senhor. Estar de acordo com a palavra dEle. E quando essas águas nos limpam os nossos pés, é para que nós venhamos caminhar ao encontro do Senhor. E o interessante é que tem pessoas que se conformam somente com as águas nos calcanhares. Tem pessoas que não querem mais ir a fundo, irem além. Tem pessoas que olham outros indo além na presença do Senhor, sendo usado por Deus, e se contentam. Não, eu já aceitei a Jesus, já sirvo a Deus, vou na igreja ali no domingo, está de bom tamanho. Se contentam somente com as águas nos arteiros, ou seja, nos calcanhares. Mas o interessante é que aquele homem, ele convida Ezequiel para mais 500 metros. Em outras palavras, ele estava falando, olha Ezequiel, tá bom aí, tá refrescante essa água, e acredito que todos nós já tivemos contato com a praia, com o rio. Quando nós estamos com os pés ali, somente com os pés nas águas, traz uma refrescância, traz uma sensação de tranquilidade, de prazer, está muito bom, agradável. Mas não é só isso que aquele homem tinha para a vida de Ezequiel, e não é só isso que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, desde o momento que nós aceitamos a Jesus, Ele nos convida para águas mais fundas. Foi o que Ele fez com Ezequiel. Ezequiel, está bom aí, está agradável, mas eu vou medir aqui mais 500 metros e vem aqui comigo. E agora as águas começam a bater nos joelhos. Joelhos aqui fala daqueles que se prostram na presença do Senhor. Daqueles que não se contentam somente de servir ao Senhor, de vir ao culto, mas que tem uma vida de oração. Que no seu lar
prestam culto ao Senhor. E nesses últimos dias, meus irmãos, nós vemos que infelizmente, que aqueles que estavam só acostumados a orar na igreja, estavam só acostumados a orar quando o pastor falava, quando o pastor pedia, quando o pastor colocava um propósito, agora nesse momento de distanciamento, se esfriou. Por quê? Estava só contente com as águas nos calcanhares, não tinha uma profundidade maior, não tinha uma vida com Deus fora das quatro paredes do templo. Mas o importante, meus irmãos, é nós mantermos uma vida de relacionamento com o Senhor nessas águas que batem nos nossos joelhos, ou seja, diariamente estar em contato com o Senhor, falando: Senhor, eu não quero me contentar com água somente nos meus calcanhares, não, eu quero ir além, eu quero que essas águas venham nos meus joelhos, eu quero ir mais. E até hoje o Senhor nos convida. Às vezes você acorda de madrugada, não entende por que acordou. É o Espírito Santo te chamando: olha, Joel, estou te convidando para águas mais profundas. Olha, meu filho, eu estou te convidando para águas mais profundas. Alguns vão pensar que, não, tá bom, eu deixo esse negócio de oração, de jejum, de fazer a obra do Senhor para o pastor, para os líderes, para os obreiros. Não, todos nós fomos chamados para fazer mais para o Senhor. O Senhor, Ele nos traz esta palavra, meus irmãos, para nos tirar da zona de conforto. Porque muitos estão conformados com a situação que está muito confortável, as águas estão ali batendo numa certa medida, está bom, está agradável, já encontrei a salvação, já está bom, louva a Deus no domingo, está ótimo. Não, o Senhor te convida para águas mais profundas, águas que o Senhor tem para a sua vida, é relacionamento a cada dia mais com o Senhor. Oséias 6,3 vai dizer o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, conhecemos o Senhor hoje, mas amanhã o Senhor tem novidade de vida para as nossas vidas. O Senhor tem águas mais profundas para nós. Não podemos nos contentar com as águas somente batendo nos calcanhares ou até mesmo nos joelhos. Precisamos de águas mais profundas. E agora aquele homem vai medir mais 500 metros. E as águas, correndo já para o final, que as horas já se avançam. A água agora vai bater na cintura. Tem pessoas que passam 20, 30 anos dentro da igreja e permanecem ali na mesma situação, da mesma condição. Não tem experiências com Deus, vive contando testemunho de irmãos, de irmãs, experiência de um, de outro, mas não tem as suas próprias experiências com Deus. Por que isso? Porque se contentaram com as águas na medida que está. Às vezes está no calcanhar, às vezes está no joelho, às vezes está na cintura. Mas o Senhor, Ele te convida para águas mais profundas. O Senhor nos convida. O Senhor, Ele nos chama. O interessante é que aquele homem, ele não forçou Ezequiel. Em nenhum momento ele falou: Ezequiel, você tem que ir para essas águas. Não. Ezequiel entendeu a voz e simplesmente obedeceu sem questionar. Talvez o que Deus está te pedindo, você esteja questionando. Mas o Senhor nesta noite está falando: não questione aquilo que eu tenho pedido para ti. Somente obedeça, porque eu sou o dono da tua vida, é eu que sou o dono da obra, é eu que comando tudo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quem comanda a nossa vida não é nós, mas é o Espírito Santo na pessoa de Jesus.
Por isso que Ezequiel ele não questiona, porque ele entende que quem comissionou ele lá no capítulo 1 foi o próprio Senhor. E quando ele é chamado para águas mais profundas, ele não questiona, ele não fala, mas Senhor, será que eu vou conseguir? Como aconteceu com muitos homens, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Jeremias. Não, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, eu sou só uma criança. Não, Senhor, eu sou só o menor dos meus irmãos, da minha família, como falou Gideão. Tem pessoas que acham justificativas para não ir mais profundo nas águas do Espírito. Mas nesta noite o Senhor, Ele nos convida para ir em águas mais profundas, as águas do Espírito. Ele tem coisas para revelar para nós nesses últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias na face da terra. O mundo está em guerra, e a palavra diz que quando olhares para a figueira, ou seja, para Israel, e ver lá o país em guerra, saiba que está próximo o verão, o fim. A palavra está se cumprindo, meus irmãos. Queira o homem ou não queira, a palavra está se cumprindo. Aquilo que o Senhor falou está se cumprindo. E nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fazer a sua obra. Ele não quer nós só presos em quatro paredes, mas sendo vozes proféticas nessa terra. Aonde nós estivermos, nós estarmos além, estarmos profundo nas águas do Espírito Santo. Chegou um momento que Ezequiel ele não conseguia caminhar, ele não conseguia, mas mesmo com dificuldade ali, com as águas na cintura, não. Chegou um momento que a água estava no ombro dele, e é o nível pela qual o Senhor deseja. Eu sei o nível que eu estou. Agora cabe a cada um de nós analisarmos qual é o nível de profundidade que estamos com Deus. Eu não posso falar, o irmão fulano de tal está com águas nos calcanhares ou nos joelhos. Aquela irmã está com águas em tal lugar, não. Cada um sabe da intimidade que tem com Deus. Cada um de nós sabemos o nível de profundidade que estamos com Deus. Talvez você olhe para a situação e diz, Senhor, tá bom, tá agradável, mas o Senhor, Ele quer mais. O Senhor, Ele quer mais para a sua vida. O Senhor, Ele tem águas mais profundas. O Senhor não quer que você veja outros sendo usados e você não. O Senhor quer te usar também. Muitos é abençoado e eu não sou, não. O Senhor quer te abençoar também. A porta se abre para o irmão e não abre para mim, não. O Senhor quer também abrir. O Senhor quer você em águas mais profundas. Intimidade com Deus, profundidade com Deus. Nesses últimos dias, meus irmãos, nesses últimos momentos que nós estamos na terra, o que o Senhor Ele almeja para nossas vidas é intimidade com Ele, é profundidade de relacionamento com Ele. Ele não vai nunca forçar nós a servir a Ele em profundidade, nunca. Nunca o Senhor Ele vai exigir algo de nós. Você tem que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, não. Ele vai te convidar com uma voz mansa, suave, como o profeta Elias estava lá na caverna, que viu aquele barulho, mas o Senhor não estava. Deu ali um movimento, mas o Senhor não estava. Mas quando veio aquela brisa suave, que veio ao encontro de Elias, ali ele ouviu a voz do Espírito Santo. E é nesse movimento das águas que o Senhor Ele quer nós profundos. É nesse movimento das águas que o Senhor quer nós nadando, mergulhando nas águas do Espírito.
Quando nós entregamos verdadeiramente as nossas vidas para Jesus e estamos profundos em intimidade com Ele, as nossas vontades já não faz mais sentido, porque nós fazemos como falou o profeta: ó, importa que ele cresça e eu diminua, importa que a vontade dele faça e a minha vontade seja caída por terra. Quando nós estamos num nível de intimidade com Deus, que estamos nadando nas águas do Espírito, nós só olhamos para a vontade do Senhor nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, meus irmãos, que nós venhamos olhar para o nosso nível de intimidade que estamos com Deus e desejar e ir além para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Foi até aqui, pois se passar disso, eu passo do horário, o Espírito Santo é educado e nós também temos que ser obedientes à voz do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. A cada pedido de oração, porque é o Senhor Deus que age, é o Senhor Deus que opera, é o Senhor Deus, aleluia, que é Deus que vai de encontro à vida de cada um. Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece a vida de cada um que está passando. O Senhor conhece no profundo, no oculto, no escondido. O Senhor vai de encontro à vida de cada um. Ó Deus, coloca as tuas mãos, Senhor, na bênção, da vitória, aleluia, a vida de cada um necessitado nesta noite, Senhor. Abençoa a tua igreja, leva a tua igreja em paz. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curve as nossas cabeças, irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos confirmam. Amém.